Lavagem cerebral Ben Shapiro. Parte 7. Não é um direito só do homem rico e branco. Em 14 de março de 2001, estava eu sozinho na parte alta do Grêmio Estudantil Ackerman, quando olhei para baixo para o Westwood Plaza. 3 andares abaixo, uma multidão com mais de 1000 pessoas gritava e bradava. A maioria era negra, com alguns alunos hispânicos. Até mesmo um número de asiáticos juntou-se aos manifestantes. Com o som estridente, esse conglomerado de raças parou a universidade. Muitos usavam camisetas vermelhas que diziam "acesso negado". Muitos haviam vindo de caravanas do ensino médio da região de Los Angeles, exortados a novos níveis de fanatismo por algumas poucas figuras solitárias que carregavam megafones. Eles bradavam os mesmos clichês de direitos civis e coisas do tipo, vez após vez. Era a injúria em sua melhor forma. Educação é um direito, não só do homem rico e branco, eles bradavam, ignorando que a maioria daqueles jovens do sistema, no sistema da UC, não era branca, e que há mais americanos asiáticos do que branco nessas universidades. Essa é a face da diversidade, proclamavam, esquecendo que não havia um só branco naquela multidão. Diretoria da UC, nós vemos que vocês veem os racistas! Eles gritavam, repreendendo um conselho que contém mais esquerdistas que conservadores. E gritando para as diretorias, vocês trabalham para nós! E não para o povo da Califórnia. Esses militantes investindo em ações afirmativas estavam tentando mudar a política do sistema de admissão e matrícula da Universidade da Califórnia. Uma política estabelecida em 2 atos chamados SP1, SP1 e SP2. Esses faziam com que cerca de 50% a 75% dos candidatos ao primeiro ano fossem admitidos com base em notas escolares e em notas do SAT, e não na cor da pele. E era essa política que deixava em fúria esses criadores de narrativa. Agora, os militantes não ficaram nada felizes quando olharam para cima, à esquerda, e me viram com um cartaz em letras garrafais, dizendo: mérito antes da diversidade. Mantenham a SP1 e a SP2. De início, dos que estavam fazendo aquele escândalo todo, apenas alguns me viram. Eles riam ironicamente e cutucavam o colega do lado para que olhasse. Olha lá, olha lá. Até não demorar muito para que 1/3 daqueles 1000 estivesse gritando contra mim, me encarando e mostrando o dedo do meio. Mais tarde, a multidão começou a marchar pela universidade, gritando toda aquela estupidez. Eu sabia que eles teriam de fazer uma rota pelo campus, e por isso mesmo passei bem na frente deles. Segurei meu cartaz de modo que todos pudessem ver. Os organizadores da manifestação, percebendo o possível empecilho, foram forçados a interporem-se entre mim e os militantes, prevenindo que os manifestantes passassem por cima de mim. O ponto-chave dessa história é que esse tipo de esquerdismo virulento, emocional e baseado na cor e raça não surge de um vácuo. Precisa vir de algum lugar
e no caso das universidades, está vindo diretamente do corpo docente. Nós e eles, e os outros. Os professores esquerdistas costumam fazer um jogo semântico. Eles definem racismo como a divisão entre nós e eles, e o péssimo tratamento do outro, o único caminho para haver paz entre povos de culturas e ideologias diferentes. Eles dizem, é se cada indivíduo considerar a humanidade toda como nós. O uso da palavra eles objetifica o próximo e separa do eu. Tudo isso soa profundo, pena que não passa de um monte de bobagem. A imposição das desigualdades sociais entre nós e eles agora é reconhecida como racismo, de acordo com um texto para o curso de Biologia da UCLA. Tradução: se alguém ou alguma coisa cria desigualdade entre dois grupos, necessariamente é racista. Quanta imbecilidade! Por vezes é a própria vida que se impõe às desigualdades sociais. Então, a vida é racista? Se a sociedade impõe desigualdades sociais entre cidadãos cumpridores de leis, nós, e criminosos, eles, nós somos racistas? Griffith Cause, palestrante hindu-urdu da Universidade da Virgínia, criticou a mentalidade nós e eles, que muitos têm quando o assunto são culturas diferentes. O conceito moderno de nação-estado tem se tornado hegemônico, propagando o pensamento binário. Tradução: estados promovem a espécie de pensamento. Nós somos brilhantes. Todos os demais não prestam. E daí? Pensamento binário é positivo. Ajuda a manter os Estados Unidos seguros. Enquanto não ficamos amiguinhos do outro, o outro tem mais dificuldade de chegar perto para bombardear nossos prédios. Quanto mais clara a distinção entre o bem e o mal, melhor será a vida e mais seguro estaremos. Chaim Seidler-Feller é professor de Sociologia e presidente do Instituto Judaico Hillel, na UCLA. Em um memorial do Holocausto, ele comparou o tratamento dos nazistas para com os judeus como o tratamento dos judeus para com os palestinos, chamando os alunos a refletir sobre o próximo, sobre o outro, sobre o próximo, sobre o outro. E repetia: o Holocausto existiu porque as pessoas não pensaram no outro. Na verdade, não é bem assim. O Holocausto aconteceu porque os nazistas eram maníacos malignos com a intenção de matar judeus. E porque boa parte da Europa mostrou-se conivente. Os nazistas pensavam no próximo e então o matavam. O outro, uma abstração tola e vaga que nada significa quando colocada contra a parede. Esse desprezo para com qualquer dicotomia, nós e eles, é um jogo semântico que a esquerda em geral ama fazer. Certa feita palestrei numa escola pública sobre o conflito árabe-israelense. Enquanto eles, os árabes, continuaram a nos atacar, americanos e israelenses, disse eu acredito que nós devamos sim analisar racialmente os árabes. Um dos alunos então bradou: por que você não separa nós deles? Isso não é racismo? Não, eu respondi, é o uso correto da gramática.
Infelizmente, a esquerda corrompeu tanto o uso ordinário da língua que é quase impossível evitar um ninho de cobras linguísticos. O lixo referente ao nós e eles e o outro é uma desculpa para a filosofia acomodacionista, a qual acredita que, seja qual for o conflito de ideologias, a rendição é sempre a melhor opção. Determinado grupo está se comportando mal? Bom, determinado grupo está se comportando mal? Bom, nós não podemos chamá-lo de eles ou de outro. Então eles devem ser considerados alguns de nós, dos nossos. Talvez sejamos responsáveis pelo comportamento deles, então. É tudo culpa nossa. Nós é que devemos mudar o nosso comportamento. Se não está disposto a aceitar a culpa, você é racista. Eis um ótimo dilema, bem do tipo Ardil 22. Se alguém fez algo de errado, a culpa é sua. Ou você será acusado por fazer uma simples distinção entre nós e eles. Os vencedores ditam a história. Professores de história, país afora, acreditam que o ensino de história mundial é disseminado de um ponto de vista eurocêntrico. A história europeia recebe mais tempo em sala de aula do que a história africana. A história americana recebe mais tempo em sala de aula do que a história dos indígenas americanos. Em vez de simplesmente aceitarem o fato de que a história europeia e a história americana exercem maior impacto sobre o mundo atual do que a história indígena americana e a história africana, esses docentes tentam corrigir o disparate. Eles ensinam a história do ponto de vista africano ou do ponto de vista do índio nativo americano. Dessa forma, ensina-se a história nas faculdades por todo o país a partir de uma perspectiva multicultural. Como Dinesh de Souza descreveu em seu livro Liberal Education, abre aspas, a maioria das universidades americanas tem diluído ou retirado seu currículo fundamental, baseado nas grandes obras da civilização ocidental, para dar espaço a novas exigências de cursos que enfatizam culturas não ocidentais, estudos afro-americanos e estudos feministas. Aqueles professores vistos como paladinos dos interesses das minorias recebem privilégios parcialistas, estão deliberadamente munidos de erudição ideológica e são imunes a críticas, mesmo quando fazem reivindicações excessivas, estranhas, com conotações raciais. Fecha aspas. Na Universidade Carnegie Mellon, o Departamento de História oferece os papéis dos sexos e a mudança social. Um curso que estuda o papel das mulheres e dos homens, e os comportamentos e as crenças em uma variedade de sociedades. A Universidade de Stanford oferece aos alunos o seguinte curso de História: Autobiografia Gay, Sexo, Identidade e Solidariedade, como representados em 9 autobiografias. Os alunos da Universidade de Nova York têm a chance de se matricularem nas aulas de Raça, Sexo e Sexualidade na História dos Estados Unidos. A descrição do curso afirma que ao longo da história dos Estados Unidos,
argumentos sociais, econômicos, morais e políticos avançaram de forma a sustentar a subordinação de pessoas de cor e mulheres, gays e lésbicas têm sofrido nas esferas da sexualidade. Bullshit. Na Oberlin College, o departamento de história dá aos alunos a incrível oportunidade de fazer brancos insuportáveis a construção social de uma categoria racial. A descrição do curso diz que, ao longo da história dos Estados Unidos, pessoas consideradas brancas acumularam privilégios sociais, jurídicos e econômicos à custa daqueles que não são considerados brancos. Palavras assim parecem vindas de uma aula de história sobre os direitos pré-civis dos Estados Unidos. Mas não. As leituras do curso incluem Racial Formation in the United States from the 1960s to the 1990s. A formação racial dos Estados Unidos de 1960 a 1990. How Jews became white folks and what that says about race in America. Como os judeus tornaram-se um povo branco e o que eles pensam sobre a questão racial nos Estados Unidos. E The Possessive Investment in Witness. How white people profit from identity politics. A investida de posse branca. Como os brancos se beneficiam das políticas identitárias. Essa aula gira em torno da contínua opressão branca sobre as minorias. Edward Said descreve as visões ocidentais do Oriente Médio como etnocêntricas e inerentemente racistas no orientalismo. Ele afirma que os árabes são os únicos estudiosos no Oriente Médio e do Oriente não tendenciosos. O professor John Esposito ecoa as ideias sem nexo de Said em seu livro A Ameaça Islâmica. Ele chama os americanos de etnocêntricos, especialmente com respeito ao estilo americano de democracia. O autor também clama por um fim ao estudo de qualquer ligação entre o Islã e o terrorismo, porque reforça estereótipos. Ora, as universidades deveriam passar pano para o Islã e não revelar sua verdadeira face. Afinal, as pessoas podem estereotipar os muçulmanos. Quando os sentimentos batem de frente com os fatos simplesmente precisam ser transformados. Como já conseguimos perceber, a história multicultural não serve em quase nada para transmitir informações úteis para os alunos. Um estudo feito em 2001 mostrou que, dos alunos do último ano das melhores 50 universidades do país, apenas 23% conseguiram identificar James Madison como o pai da Constituição. Somente 40% conseguiram identificar o período correto da Guerra Civil. Bom, ao menos os alunos do último ano não são eurocêntricos. Coitadas das pobres minorias vitimizadas. Todas as minorias são pobres. Todas as minorias são pouco instruídas. Todas as minorias são incapazes porque foram subjugadas e vitimizadas. Se você não acredita em mim, então pergunte a um professor esquerdista. De acordo com uma leitura exigida em sala, as minorias são os membros mais vulneráveis da classe trabalhadora. Elas sofrem por causa da posição social e da raça, permanecendo sobre os fardos de cor e de classe.
Isso tudo lembra uma velha piada sobre o New York Times. Um dia antes de o mundo acabar, o Times traz a seguinte manchete: fim do mundo. Mulheres e minoria são as mais atingidas. Na universidade, a mesma luta dos direitos civis, que começou há tempos, ainda permanece. Afirma o seguinte texto para o curso de Ciências Político, intitulado Introdução à Política Americana. Abre aspas. Os afro-americanos têm se enganjado na luta pelos direitos civis por 200 anos. Fecha aspas. Ah, sim, entendi. Devemos acreditar que não houve nenhum tipo de ganho na luta pelos direitos civis? E que os direitos civis dos negros não têm sido garantidos pelos governos dos Estados Unidos? Olha, o pessoal dos direitos civis tem feito um trabalho tão bom que mesmo os simples críticos das comunidades de minorias podem esperar uma caixa de correios cheio de cartas com acusações de racismo. O mesmo texto afirma logo depois que os afro-americanos com vários outros grupos minoritários compartilham uma história experimental de discriminação. Os brancos tendem a pensar que já se alcançou a justiça, a justa igualdade perante a lei, e que qualquer esforço especial para superar os efeitos da discriminação do passado é injusto aos brancos. Tradução. Enquanto as minorias têm uma visão esclarecida do mundo, uma vez que experimentaram a discriminação, os brancos acham que o preconceito não existe. Certo, mas vejamos uma coisa. Em primeiro lugar, presumir que a comunidade branca é monolítica é tão racista quanto dizer que todos os negros apoiam Jesse Jackson. Segundo, essa afirmação implica que, se você é branco, você nunca experimentou preconceito. Em resumo, trata-se de propagação da mentira. Culpabilizando a maioria branca por causa dos problemas de algumas minorias. Diego Vigil, professor da UC Irvine, disse aos jovens, segunda geração disse, que jovens, segunda geração de imigrantes são marginalizados em muitos graus e assim forçados à vida de rua. A maioria das pessoas que vivem nos Estados Unidos é descendente de imigrantes. E ainda assim, de alguma forma, conseguem vencer na vida. Por que é que somente essa geração de imigrantes está sendo oprimida e marginalizada? Noel Ignatieff, professor na Universidade de Harvard, identifica-se como um abolicionista que busca abolir o ser branco. O povo americano, o povo branco, deve cometer suicídio como o povo branco para decriar... Ô louco, tem alguma coisa errada aqui. Bom, vou ler entre aspas, sem fazer a voz, olha lá. Abre aspas. O povo branco deve cometer suicídio como povo branco para... de criatura miserável, petulante e subordinada, transformar-se em um ser humano totalmente conectável, completamente desenvolvido, desconstruído. Fecha aspas. Disse Ignatieff a uma multidão na UC Berkeley. Abre aspas. Ao atacar o ser branco, os abolicionistas buscam minar o principal pilar da regra capitalista desse país. Fecha aspas. Ignatieff também atacou a força policial, a qual ele considera a ferramenta do Estado racista.
os policiais olham para determinada pessoa e então decidem com base na cor se ela é ou não leal ao sistema que juram servir e proteger. Eles não perguntam se o negro cuja cabeça estão espancando é ou não inimigo, mas isso tomam por pressuposto. De acordo com Ignatiev, todo grupo dentro dos Estados Unidos branco tem, mais cedo ou mais tarde, seu momento de avançar interesses particulares e específicos à custas dos negros como raça. Para aqueles que conhecem o histórico de Ignatiev, ler isso não deve ser uma grande surpresa. Ignatiev é fundador da revista Race Traitor, Traidor da Raça. A primeira publicação desse periódico continha o tema: trair o ser branco é ser leal à humanidade. Em 1993, Khalid Abdul Muhammad, porta-voz da Nação do Islã, palestrou em King College, em New Jersey. Em seu tolo discurso cheio de ódio, Muhammad retratou a comunidade negra como vítima de conspiração judaica. Todo mundo fala que Hitler exterminou 6 milhões de judeus. E eles estão certos, mas ninguém nunca pergunta o que fizeram com Hitler. Ele então se voltou para a África do Sul e, como compensação ao apartheid, alegou ter dado ao homem branco 24 horas para sair da cidade até o pôr do sol. Só isso. Se não saísse da cidade até o pôr do sol, mataríamos todos os brancos deslocados na África do Sul. Nós mataríamos as mulheres, mataríamos as crianças, mataríamos os bebês, mataríamos o cego, mataríamos o aleijado, mataríamos todos. Mataríamos o homossexual, mataríamos a lésbica, mataríamos todos os brancos. Cacete. De acordo com Vernélia R. Randall, professora na Faculdade de Direito da Universidade de Dayton, por causa do racismo institucional, as minorias têm menos educação e menos oportunidades educacionais. Que coisa mais patética! Por que não tem encontrado racistas de verdade em posições de poder a quem criticar? O professor esquerdista joga toda a culpa para o racismo institucional. Mas o melhor de tudo para eles é a impossibilidade de derrubar o racismo institucional. Assim fica fácil. Como perderiam os criadores da narrativa com esse raciocínio? Wallace Sherwood, professor da Northeastern University, repete o jargão: se você é branco, você é racista. Muitos brancos não acreditam que os negros são tão inteligentes quanto eles. Durante a discussão, eles se desligam. A menos que venham de uma pessoa branca, as palavras se apagam. O professor Sherwood é negro. Então, não consigo comentar a respeito do que ele disse. Minha mente já desligou. Rodney King e a resistência de Los Angeles. Nada ilustra melhor a controvérsia racial na universidade do que... Pessoal, deixa eu só dar uma desligada aqui que estou recebendo uma enxovalhada de mensagens aqui. Pera lá. Aí. Pronto, e eu estou usando o celular. Me desculpa aí, eu nem estava percebendo. Beleza, vamos lá. Voltando.
Nada ilustra melhor a controvérsia racial na universidade do que a reação dos professores esquerdistas aos eventos em torno de Rodney King. Os professores simpatizam completamente com ele, atacam a polícia e usam eventos assim para promover pautas próprias. Eis o relativismo moral em sua melhor forma. Georgia Prover, professora do Estado Social na UCLA, lecionava na Universidade do Sul da Califórnia, USC, quando ocorreu o julgamento de Rodney King. Durante uma palestra sobre a violência em Los Angeles, um aluno entrou correndo na classe da professora para anunciar que os policiais que estavam sob acusação de terem espancado Rodney haviam sido absolvidos. "Eu tive de me controlar para não chorar", disse Prover. Maravilhoso. Ela lutou para não chorar, enquanto os policiais eram inocentados por terem batido em um bandido parrudo, drogado, e que resistia à voz de prisão, por sentir que a comunidade negra estava sendo oprimida outra vez. A professora Prover lamenta pelos policiais que são assassinados por bandidos assim todo ano. A reação de um professor de direito da Universidade da Geórgia foi a seguinte: "O que aconteceu com o Rodney King não foi por acaso. Não foi um acidente isolado envolvendo policiais tiranos. Espancamentos e outras formas de brutalidade policial, embora cuidadosa e inteligentemente escondidos do público, sempre foram e ainda são padrão comportamental do corpo policial de todo o país." Essa eu não consegui resistir, tá, pessoal? Professor de direito, juiz, já sabe, né? A polícia deve ser muito inteligente mesmo. Tanto que encontra maneiras de bater em todos os criminosos negros, sem ninguém ver. Talvez eles tenham escudos de invisibilidade mágicos. A simpatia por Rodney King, ao menos, tem um quê de justificativa. Poderia-se argumentar que a polícia reagiu com exageros no caso de King. O que não se justifica é abraçar a tão falada resistência de Los Angeles como protesto legítimo contra o racismo. Os professores universitários, assim como muitos da esquerda, na tentativa de legitimá-la, chamam a revolta de Los Angeles de resistência. Jody Armour, professor da USC, afirmou que a discriminação racial, especialmente contra jovens americanos e homens latinos, continua a corromper o sistema criminal e poderia incitar a revolta parecida no futuro. Continuamos a viver um celeiro de pólvora, disse ele. Em caso de dúvida, culpe de racismo todos os problemas de qualquer grupo minoritário ou caso isolado. Edward Chang, professor na Universidade da Califórnia em Riverside, predisse: "Não estamos confrontando a causa do problema que levou à manifestação. Então haverá outra manifestação." Quais foram as causas da manifestação de 1992? E quais serão as causas de manifestações futuras? A pobreza e a lacuna crescente entre os que têm e os que não têm? A discriminação racial e a segregação que cada vez mais se disseminam? O desemprego e a falta de oportunidades de educação para as minorias? O abuso policial como um todo? Resumindo, o racismo
é a causa de todos os males. Nenhum só problema envolvendo o abandono por parte de pai ou da mãe, taxas de criminalidade, falta de ética trabalhista, nada, né? As minorias são mantidas no fundo do poço por causa da mão opressora do homem branco. Kiei Wang Park, professora na UCLA, é mais oportunista que suas amigas tempestivas, usando a revolta como desculpa para angariar exigências de diversidades, aulas projetadas para possibilitar a sensibilidade cultural. Esses cursos inúteis, que os alunos jamais fariam voluntariamente, servem apenas para manter professores supérfluos no cargo. Mas Park realmente acredita que exigências do tipo ajudam no cenário explosivo das tensões raciais. Não temos fornecido os mecanismos para aprendermos sobre outros grupos, ela explicou, como se uma aula de diversidade, paz e amor impedisse os vândalos de incendiar Los Angeles. O caso de Rodney King sobre abuso policial de O.J. foi sobre incompetência policial. É um retrato sombrio para do Departamento Policial de Los Angeles, afirmou Larry Levinson, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Loyola. É criativa a forma como a professora Levinson iguala o incidente de Rodney King com o julgamento de O.J. Creio que está falando de O.J. Simpson, tá, pessoal? Não tenho certeza, só tá O.J. Deve ser. Criativa e repugnante. No caso de Rodney King, a polícia usou de força excessiva para subjugar um criminoso. Já no de O.J., o homem assassinou brutalmente sua esposa e a amiga dela. É só na universidade que uma manifestação se transforma em resistência, onde o policial é o bandido e o criminoso se torna um herói. Eu não falar inglês bem. Aqueles que têm uma mentalidade esquerdista assassinam a língua inglesa. Não é diferente aqui não, viu, Shapiro? Não quero dizer que redefinem as palavras para o benefício próprio, embora seja esse outro problema sério. Aqui, porém, falo dos professores esquerdistas que assassinam a sólida gramática do inglês. Esses docentes agem assim com o intuito de igualar o uso correto e o uso errado da língua, abrindo o caminho para passar de ano e avançar no sistema, mesmo aqueles que mal sabem fazer uso da língua gramática básica. O corpo docente finge que não há problema algum em falar de forma incorreta, impulsionando a educação bilíngue para preservar a diversidade da língua. Em 2001, fiz um curso de linguística na UCLA, intitulado Introdução ao Estudo da Língua. A primeira atividade da aula foi um pré-teste. Determinada parte consistia em uma série de afirmações de verdadeiro ou falso. Começando, deve-se dizer, sou eu e não sou mim. Sendo eu estudioso de gramática, naturalmente optei por verdadeiro. Errado. A opção era falso. Pode-se dizer sou mim, assim como sou eu. Eu fiquei chocado. A gramática exige que se diga sou eu. E contudo ali o aluno aprendia que também é correto dizer sou mim. Incrível!
Professores esquerdistas igualam formas bastardas de inglês, principalmente Ebonics, com o inglês convencional. Na verdade, foi o professor Robert Williams, da Universidade de Washington, que criou o termo Ebonics em 1973. William acredita que os professores devem conhecer o Ebonics como língua de fato e não a desvalorizar. Quando as crianças são criticadas pelas maneiras como falam, sua autoestima é ferida. Ah, que dó. Se o intuito do professor fosse tão somente ensinar visando a autoestima do aluno, a maioria dos adultos seria analfabeta. Ernie Smith, professor da Universidade Estadual da Califórnia, em Fullerton, diz: se os Ebonics não é uma língua, então o inglês também não é. Michele Omari, professora na Universidade do Arizona, concorda. Agora é a hora de trabalharmos juntas para remover a estigma social associado ao Ebonics. O inglês negro separado, mas igual. O Dr. Ronald Bailey, da Northwestern University, foi além, reivindicando que o Ebonics é a versão negra da festa do chá de Boston Tea Party. Ele acredita que a juventude negra que fala Ebonics assim o faz para resistir à opressão branca. Entendeu o porquê do Willy-Nilly aqui, onde começou? Geneva Gay, professora na Universidade de Washington, tem a mesma sensação, explicando que tirar o Ebonic destruiria a cultura afro-americana. De acordo com Gay, o único motivo para alguém se opor ao Ebonic é o racismo. A educação bilíngue, afirma Richard Ruiz, professor na Universidade do Arizona, permite que as pessoas mantenham um senso de identidade étnica, de quem são e de sua própria comunidade, jurando simultaneamente lealdade aos Estados Unidos. O professor Ruiz se opõe a qualquer afirmação que seja contra a educação bilíngue. Tais medidas amarram a mão daqueles que tentam dar ao seu melhor para ensinar as crianças por meio da educação bilíngue. A professora Pamela Munro foi convidada a palestrar numa aula de linguística, o que eu cursava. Durante a palestra, ela disse com um tom descontraído: o que podemos fazer para salvar nossa herança linguística que está se extinguindo? Desencorajar a discriminação contra os bilíngues ou pessoas que falam línguas minoritárias? Tradução: force as companhias e as empresas a contratarem pessoas que falam línguas minoritárias. Que tal, ao invés disso, ensinar inglês às pessoas? Que conceito!